Você já sentiu que se importa demais? Que está constantemente preocupado com o que os outros pensam, com opiniões alheias sobre suas escolhas, com expectativas que você nunca pediu para carregar? E ao mesmo tempo, você tem medo de parar de se importar porque não quer ser aquela pessoa fria, egoísta, insensível, que não liga para ninguém? Aqui está o problema. Existe uma confusão enorme entre não se importar com o que não importa e não se importar com nada, entre proteger sua paz e ser indiferente a tudo, entre ter limites saudáveis e ser emocionalmente desconectado. E essa confusão mantém você preso em um ciclo exaustivo de se importar com tudo e todos, até que você não tem energia para se importar consigo mesmo. Os filósofos estoicos entenderam essa nuance há mais de 2000 anos. Marco Aurélio governava um império inteiro e tinha que tomar decisões que afetavam milhões de pessoas. Ele se importava profundamente com justiça, com governar bem, com o bem-estar dos cidadãos, mas ele não se importava com fofocas da corte, com opiniões de bajuladores, com críticas de quem não conhecia seus desafios. Epicteto ensinava seus alunos a fazer distinção clara entre o que merece sua energia emocional e o que não merece. Não porque ele fosse frio ou indiferente, mas porque ele sabia que você tem uma quantidade limitada de energia e precisa investi-la sabiamente. Sêneca escrevia sobre a liberdade que vem de não ser escravo da opinião alheia, mas ele também tinha amizades profundas, onde claramente se importava muito. Então não se importar não significa ser egoísta. Significa ser seletivo. Significa proteger sua energia para poder genuinamente se importar com o que realmente importa. Significa não desperdiçar sua vida se preocupando com trivialidades enquanto negligencia o essencial. Neste vídeo, você vai aprender 8 atitudes práticas para não se importar com o que não merece sua energia, sem se tornar uma pessoa fria ou egoísta. São ferramentas estoicas testadas por 2000 anos que vão te libertar da prisão da preocupação excessiva, sem te transformar em alguém que você não quer ser. Mas antes de começarmos, se você está cansado de se importar demais com o que não importa e quer essa liberdade, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe nos comentários: eu escolho paz, não indiferença. Vamos começar. Entenda a diferença entre empatia e absorção. A primeira atitude é fundamental porque define tudo que vem depois. Aprender a diferença entre ter empatia por alguém e absorver os problemas dessa pessoa como se fossem seus. Empatia é sentir com alguém. Absorção é carregar o peso emocional que não é seu para carregar. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Quando você absorve os problemas dos outros, você está transformando a dor deles em sua dor, o medo deles em seu medo, a ansiedade deles em sua ansiedade. E isso não ajuda ninguém. Na verdade, isso te deixa incapaz de genuinamente apoiar porque você está tão submerso emocionalmente quanto a pessoa que precisa de apoio. Você pode ouvir alguém compartilhar uma dificuldade e sentir compaixão. Pode até ajudar praticamente se estiver ao seu alcance, sem absorver aquela dificuldade, como se fosse sua responsabilidade resolver, ou como se você devesse sentir exatamente a mesma dor. Há uma fronteira saudável entre você e a experiência do outro. Essa distinção é especialmente importante para pessoas naturalmente empáticas, que sentem profundamente. Você foi condicionado a acreditar que se importar significa sofrer junto, carregar junto, absorver tudo. Mas os estoicos te diriam: isso não é virtude, é autodestruição. Você pode se importar profundamente sem se perder no processo. Na prática, isso significa que quando alguém te conta um problema, você pode genuinamente ouvir, validar, oferecer perspectiva ou ajuda prática, e depois deixar ir. Você não carrega aquilo para casa. Você não fica acordado à noite preocupado. Você não assume a responsabilidade de consertar algo que não é seu para consertar. Marco Aurélio tinha que lidar diariamente com problemas de milhões de pessoas. Se ele absorvesse cada sofrimento, cada injustiça, cada dificuldade, ele entraria em colapso.
Então ele desenvolveu a habilidade de se importar com as pessoas enquanto mantinha distância emocional saudável de problemas individuais que ele não podia controlar completamente. Isso não é ser frio. É entender que você só pode ajudar efetivamente se mantiver sua própria estabilidade emocional. É reconhecer que cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios desafios, e você não está sendo egoísta por não carregar o peso de todas essas jornadas em suas costas. Pratique perguntar a si mesmo: isso é meu para carregar ou estou absorvendo algo que não me pertence? Essa pergunta simples pode mudar completamente como você se relaciona com os problemas alheios. Você pode ser empático, presente, solidário, sem se sacrificar no altar da absorção emocional total. Aceite que você não pode controlar reações alheias. Sêneca escrevia frequentemente sobre a loucura de tentar controlar o incontrolável. E uma das coisas mais fora do seu controle são as reações emocionais de outras pessoas. Você pode fazer tudo certo, com a melhor intenção, e alguém ainda pode ficar ofendido, magoado, irritado. E isso não é sua responsabilidade gerenciar. Quando você se importa excessivamente com as reações dos outros, você vive em constante modo de gerenciamento emocional. Você está sempre calculando como suas palavras serão recebidas, como suas ações serão interpretadas, como suas escolhas vão afetar o humor de outros. Você se torna prisioneiro das emoções alheias. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não controla como as pessoas reagem. Alguém pode acordar de mau humor e interpretar seu bom dia como sarcasmo. Alguém pode estar inseguro e ver sua conquista como ameaça. Alguém pode estar projetando suas próprias questões em você e ficar ofendido por algo que não tinha nada a ver com ele. Marco Aurélio escrevia: você não tem controle sobre as mentes dos outros, apenas sobre a sua. E essa aceitação é profundamente libertadora. Significa que você pode fazer o que acredita ser certo, pode se comunicar com honestidade e respeito, e depois deixar ir como será recebido. Isso não significa ser deliberadamente cruel ou desconsiderado. Você ainda se comunica com empatia, ainda considera os sentimentos dos outros quando toma decisões. Mas você para de se torturar tentando garantir que absolutamente ninguém nunca se sinta desconfortável com nada que você faça. É impossível viver sem eventualmente desapontar alguém, sem eventualmente dizer algo que alguém interpreta mal, sem eventualmente fazer uma escolha que alguém discorda. Se você tenta evitar isso completamente, você paralisa sua própria vida. Você se torna tão focado em gerenciar reações alheias que esquece de viver sua própria existência. Epicteto ensinava seus alunos a fazerem o melhor possível e então soltarem os resultados. Aplique isso às interações sociais. Faça sua parte comunicando com clareza e respeito, e depois solte o controle sobre como será recebido. Se alguém se ofende, isso pode ser sobre você, mas frequentemente é sobre questões não resolvidas da própria pessoa. Pratique dizer coisas difíceis quando necessário, tomar decisões que servem seu bem-estar mesmo que desapontem outros, e viver sua vida de acordo com seus valores sem constantemente checar se todos aprovam. Essa é a diferença entre não se importar egoisticamente e não se importar sabiamente. Você ainda age com integridade, apenas não se escraviza às reações que não pode controlar. Reconheça que nem toda opinião tem o mesmo peso. Em uma era onde todo mundo tem plataforma para opinar sobre tudo, é fácil se sentir sobrecarregado por opiniões. Sobre como você vive, trabalha, se relaciona, se veste, fala, pensa. Todo mundo tem algo a dizer, mas aqui está a verdade que os estoicos entenderam. Nem toda opinião merece o mesmo peso na sua vida. Marco Aurélio constantemente refletia sobre isso. Ele era imperador. Então, literalmente, milhões de pessoas tinham opiniões sobre suas decisões. Se ele desse peso igual a todas, ele entraria em paralisia. Então ele desenvolveu um filtro. De quem é essa opinião? Essa pessoa conhece os desafios que enfrento? Essa pessoa tem sabedoria que respeito? Essa pessoa está genuinamente preocupada com o meu bem-estar ou apenas projetando suas próprias questões? Quando você dá peso igual a todas as opiniões, você vive em caos.
A opinião do seu melhor amigo que te conhece há 20 anos tem o mesmo peso que a de um desconhecido na internet que te viu por 2 segundos. A perspectiva de alguém que está vivendo experiência similar à sua tem o mesmo peso que alguém que nunca enfrentou esse desafio. Não se importar com o que não importa significa desenvolver discernimento sobre quais opiniões merecem sua consideração. E geralmente, as opiniões que merecem vêm de pessoas que te conhecem de verdade, têm experiência relevante, demonstram sabedoria consistente e genuinamente se importam com você. Sêneca escrevia: devemos escolher cuidadosamente com quem comemos e bebemos, ainda mais cuidadosamente com quem pensamos e vivemos. Isso se aplica a opiniões. Você escolhe cuidadosamente quais vozes têm acesso à sua mente, à sua paz, às suas decisões. O resto, você pode ouvir com educação se necessário, mas não internalizar, não ruminar sobre, não deixar que afete seu senso de valor ou suas escolhas. É como o ruído de fundo que você reconhece existe, mas não precisa se engajar. Isso é especialmente relevante com redes sociais, onde qualquer um pode comentar sobre sua vida sem contexto algum. Alguém que viu uma foto sua pode ter opinião sobre como você deveria viver. Mas por que essa opinião deveria ter peso? Essa pessoa conhece seus desafios, seus valores, seu contexto? Pratique classificar opiniões. Grupo A são pessoas cuja perspectiva valorizo profundamente e vou considerar seriamente. Grupo B são pessoas que respeito, mas podem não ter contexto completo da situação. Grupo C são todos os outros cujas opiniões reconheço, mas não internalizo. A maioria das opiniões que você encontra na vida cai no grupo C. E tudo bem deixá-las lá. Não se importar não significa ignorar todo mundo. Significa ter clareza sobre quem tem voz real na sua vida. E quando você tem essa clareza, o volume do ruído de fundo diminui drasticamente. Estabeleça limites sem se justificar excessivamente. Epicteto tinha uma clareza brutal sobre limites. Ele ensinava que você tem direito de dizer não, de estabelecer fronteiras sobre seu tempo e energia, sem precisar de uma dissertação de justificativas. Mas a maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que dizer não sem explicação extensa é rude, egoísta, desconsiderado. E então você se encontra dando explicações elaboradas para justificar por que não pode fazer algo. Você inventa desculpas porque a verdade simples, não posso agora, ou não quero, parece insuficiente. Você se sente culpado por proteger sua própria energia. Mas aqui está a verdade libertadora. Não é uma frase completa. Não posso assumir isso agora. Não precisa de 3 parágrafos explicando exatamente por quê. Não está alinhado com minhas prioridades atuais. É suficiente. Você não deve um inventário detalhado de como usa seu tempo para justificar por que não está disponível. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, tinha que dizer não constantemente. Não a pedidos, não a expectativas, não a demandas de seu tempo. Se ele justificasse cada não exaustivamente, ele não teria tempo para nada mais. Então ele aprendeu a estabelecer limites firmemente, mas sem se exaurir explicando. Quando você se justifica excessivamente, você está subcomunicando que seu não é legítimo, a menos que seja justificado. Que você precisa convencer a outra pessoa de que tem uma boa razão. Mas você não precisa. Sua razão pode ser simplesmente que você precisa daquele tempo para descansar, ou que você não quer. E isso é razão suficiente. As pessoas que respeitam você vão aceitar seus limites sem exigir justificativas detalhadas. As pessoas que não respeitam vão questionar, pressionar, fazer você se sentir culpado, independentemente de quão elaborada seja a sua explicação. Então, por que gastar energia justificando para quem não vai respeitar de qualquer forma? Pratique. Não vou poder fazer isso. Não está nos meus planos agora. Não é algo que posso assumir neste momento. Frases simples, claras, firmes. Se alguém pressiona por mais explicação, você pode repetir a mesma frase ou adicionar simplesmente: obrigado por entender. Você não está sendo rude, está sendo claro. Sêneca escrevia que um homem sábio protege seu tempo como seu recurso mais precioso. Você protege tempo estabelecendo limites. E você pode fazer isso com gentileza, com firmeza.
sem se justificar exaustivamente. A diferença entre não se importar egoisticamente e não se importar sabiamente é que você ainda é respeitoso na comunicação. Apenas não se dobra em justificativas intermináveis. Quando você para de se justificar excessivamente, você percebe quantas das suas obrigações eram, na verdade, escolhas baseadas em culpa e medo de desagradar. E você começa a viver mais de acordo com suas verdadeiras prioridades, não com as expectativas não negociadas dos outros. Aceite que você não pode agradar todo mundo. Esta é uma das verdades mais libertadoras do estoicismo. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém insatisfeito, alguém que discorda, alguém que acha que você deveria fazer diferente. E perseguir a aprovação universal é uma receita garantida para a miséria. Marco Aurélio governava um império de milhões de pessoas com interesses conflitantes. Uma decisão que agradava um grupo inevitavelmente desagradava outro. Se ele tentasse agradar todos, ele não governaria coisa alguma. Então, ele desenvolveu clareza sobre seus princípios, tomava decisões baseadas neles e aceitava que desaprovação era inevitável. Você provavelmente não está governando um império, mas enfrenta o mesmo dilema em escala menor. Em relacionamentos, no trabalho, na família, você tem pessoas com expectativas diferentes sobre quem você deveria ser e como deveria viver. E é literalmente impossível satisfazer todas essas expectativas simultaneamente. Se você tenta, você se fragmenta. Você se torna uma versão diferente de si mesmo com cada pessoa, tentando ser o que cada uma espera. E no processo, você perde completamente contato com quem você realmente é. Você se torna um camaleão emocional sem identidade própria. Epicteto era direto sobre isso. Se você quer melhorar, deve estar preparado para ser considerado tolo e estúpido por alguns. Ele sabia que viver de acordo com seus próprios valores inevitavelmente vai desagradar pessoas que têm valores diferentes ou expectativas sobre você. E isso não é falha sua. Não é que você não seja bom o suficiente, ou diplomático o suficiente, ou sábio o suficiente para encontrar o jeito perfeito de agradar todos. É que a tarefa em si é impossível. As pessoas têm necessidades conflitantes, valores conflitantes, visões conflitantes sobre como você deveria viver sua vida. A escolha real não é entre agradar todos ou ser egoísta. É entre viver de acordo com seus próprios valores e, inevitavelmente, desagradar alguns, ou tentar agradar todos e, inevitavelmente, perder a si mesmo. Quando você coloca nesses termos, a escolha fica mais clara. Pratique. Tome decisões baseadas em seus valores, não em evitar desaprovação. Se alguém fica desapontado, você pode ter empatia pelo sentimento deles, sem mudar sua decisão. Você pode dizer: entendo que você gostaria que fosse diferente, mas essa é minha escolha, sem se desculpar excessivamente ou mudar de posição. Sêneca escrevia sobre a liberdade que vem de não ser escravo da opinião pública. Você encontra essa liberdade quando aceita que desagradar algumas pessoas é não apenas inevitável, mas sinal de que você está vivendo autenticamente. Porque se você está agradando absolutamente todo mundo, você não está tomando posições sobre nada, não está expressando individualidade, não está vivendo, está performando. E curiosamente, quando você para de tentar agradar todo mundo, as pessoas certas te respeitam mais. Elas veem alguém com espinha dorsal, com clareza de valores, com integridade. E as pessoas erradas, que só queriam você maleável às expectativas delas, se afastam. E isso é bom. Você não quer proximidade com quem só te aceita quando você abdica de si mesmo. Foque no que você pode controlar e solte o resto. Este princípio é o coração do estoicismo e a chave para não se importar com o que não importa. Marco Aurélio constantemente se lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Sua energia é finita. Quando você a gasta tentando controlar o incontrolável, não sobra nada para o que realmente está em suas mãos. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Você não controla como suas ações serão interpretadas. Você não controla o passado ou o futuro distante. Você não controla a economia, a política, o clima, as ações dos outros. E se preocupar obsessivamente com essas coisas é desperdiçar sua vida. O que você controla?
Suas escolhas, suas ações, suas respostas, seus valores, como você usa seu tempo, como você trata as pessoas, como você se fala. Isso é uma área muito menor do que a maioria das pessoas gostaria, mas é a única área onde você tem poder real. Epicteto usava a metáfora de um jogo. Você não controla as cartas que recebe, mas controla como joga elas. Não controla se chove no dia do seu evento, mas controla se vai ter um plano alternativo. Não controla se alguém te critica, mas controla se vai internalizar ou ignorar a crítica. Quando você constantemente se preocupa com o que não controla, você vive em ansiedade perpétua, porque você está essencialmente tentando segurar água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais escapa. E você se sente impotente porque está investindo energia onde não tem poder. Mas quando você redireciona toda a sua energia para o que está sob seu controle, algo extraordinário acontece. Você se torna mais efetivo, porque você não está desperdiçando energia em preocupação impotente. Você está focando em ação produtiva. Pratique este filtro para cada preocupação. Isso está sob meu controle? Se sim, o que posso fazer sobre isso agora? Então faça. Se não está sob seu controle, conscientemente deixe ir. Isso não é indiferença, é sabedoria. É não desperdiçar sua vida tentando controlar o incontrolável. Por exemplo, você não controla se vai ser promovido, mas controla se vai fazer seu melhor trabalho. Você não controla se um relacionamento vai durar para sempre, mas controla se vai ser honesto e presente enquanto durar. Você não controla se terá sucesso, mas controla se vai se esforçar com integridade. Sêneca escrevia: vivemos como se fôssemos viver para sempre. Uma forma que isso se manifesta é gastar tempo infinito se preocupando com coisas fora do nosso controle. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo para desperdiçar em preocupação inútil. Mas você não tem. Seu tempo é limitado. Use-o sabiamente, focando apenas onde você tem poder real. Escolha suas batalhas conscientemente. Marco Aurélio enfrentava ameaças constantes de invasões, traições políticas, crises econômicas, desastres naturais. Se ele tentasse lutar cada batalha com igual intensidade, ele se esgotaria em dias. Então ele desenvolveu a sabedoria de escolher suas batalhas, de identificar o que realmente merecia sua energia total e o que podia ser manejado minimamente ou até ignorado. Você enfrenta a versão moderna disso. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda injustiça percebida precisa de correção. Nem todo desentendimento precisa virar discussão. Nem toda crítica precisa de defesa. E tentar lutar tudo, corrigir tudo, responder a tudo, é a receita mais rápida para a exaustão. Epicteto ensinava: não é o que acontece conosco, mas nossa resposta ao que acontece que nos machuca. Ele estava dizendo que você tem escolha. Quando algo acontece, você pode engajar totalmente, pode engajar estrategicamente, ou pode simplesmente não engajar. E essa escolha determina quanto da sua energia vital você vai gastar. Algumas pessoas vivem no modo de batalha constante. Cada comentário que discordam vira debate. Cada opinião diferente vira conflito. Cada pequeno desrespeito vira guerra. E elas ficam perpetuamente exaustas, irritadas, em modo de ataque ou defesa, porque não desenvolveram o discernimento de quando vale a pena lutar. As pessoas sábias, as que praticam o estoicismo verdadeiro, escolhem suas batalhas cuidadosamente. Elas se perguntam: isso realmente importa a longo prazo? Essa pessoa ou situação merece minha energia? Lutar isso vai mudar algo significativo ou apenas me desgastar? E baseadas nessas respostas, elas decidem conscientemente onde investir. Isso não é covardia. Na verdade, exige mais coragem deixar coisas passarem do que reagir impulsivamente a tudo. Porque você precisa tolerar o desconforto de não estar sempre certo, não sempre ter última palavra, não sempre fazer justiça imediata. Você precisa da maturidade de ver o quadro maior. Pratique perguntar antes de engajar: isso importa na escala da minha vida? Essa pessoa está aberta a mudar de perspectiva ou está apenas procurando conflito? Eu tenho energia para essa batalha agora? Lutar isso alinha com meus valores ou é apenas ego reagindo? Sêneca escrevia sobre a economia do tempo e energia. Você tem tanto de ambos.
Cada batalha que você escolhe lutar custa. E se você gasta em batalhas triviais, não sobra para as que realmente importam. Quando uma questão de princípio real surge, quando algo verdadeiramente alinhado com seus valores está em jogo, você não tem energia porque desperdiçou tudo em escaramuças insignificantes. As pessoas que não se importam egoisticamente não lutam nenhuma batalha porque não se importam com nada. As pessoas que não se importam sabiamente escolhem cuidadosamente suas batalhas porque se importam profundamente. Justamente por isso não desperdiçam energia em trivialidades. E quando você desenvolve esse discernimento, você percebe que a maioria das coisas que antes pareciam batalhas essenciais eram, na verdade, só ruído. E deixar passar não te faz menor, te faz mais forte. Porque você está preservando energia para o que realmente importa. Construa sua identidade em valores internos, não validação externa. E chegamos à atitude mais importante, mais fundamental, mais transformadora de todas. Construir sua identidade, seu senso de valor, sua autoestima em bases internas, não em aprovação externa. Isso é o que separa não se importar sabiamente de não se importar egoisticamente. É o que te permite ser genuinamente desapegado de opiniões alheias, enquanto permanece profundamente conectado consigo mesmo e com seus valores. Marco Aurélio tinha poder absoluto e validação externa em abundância. Ele era adorado por milhões, mas ele sabia que se baseasse seu valor nisso, ele seria escravo da opinião pública. Então ele constantemente voltava a perguntas internas. Estou vivendo de acordo com meus valores? Estou agindo com integridade? Estou fazendo o melhor possível com o que tenho? Quando sua identidade é construída em validação externa, você é refém. Você precisa constantemente de aprovação, de likes, de elogios, de reconhecimento para se sentir bem consigo mesmo. E porque isso vem de fora, você nunca tem controle real sobre isso. As pessoas são inconstantes. O que é elogiado hoje é criticado amanhã. Mas quando sua identidade é construída em valores internos, você tem estabilidade. Você se pergunta: estou sendo honesto? Corajoso? Compassivo? Justo? Estou fazendo esforço genuíno? Estou crescendo? Essas são perguntas que você pode responder independentemente da aprovação alheia. Epicteto, que foi escravo, não tinha validação externa. Ninguém o elogiava ou o valorizava socialmente. Mas ele desenvolveu um senso de valor inabalável porque era baseado em algo que ninguém podia tirar. Sua escolha de viver com virtude apesar das circunstâncias. Sua identidade era interna. Isso não significa que a aprovação externa nunca seja agradável, ou que você deva fingir indiferença total. Significa que a aprovação é o bônus, não a base. É ótimo quando vem, mas você não desmorona quando não vem. Você não muda quem você é para consegui-la. Você não sacrifica seus valores para obtê-la. Pratique identificar seus valores fundamentais. O que realmente importa para você? Honestidade, coragem, compaixão, crescimento, justiça. Escreva-os. Esses são seus pilares. Quando você toma decisões, você se pergunta se estão alinhadas com esses valores. Quando você avalia a si mesmo, você pergunta se está vivendo de acordo com eles. E quando alguém critica você, ao invés de imediatamente absorver como verdade ou se defender desesperadamente, você filtra através dos seus valores. Essa crítica tem mérito baseado nos meus valores? Essa pessoa está me ajudando a ver onde não estou vivendo alinhado com quem quero ser? Ou é apenas projeção das questões delas que não tem nada a ver comigo? Sêneca escrevia: um homem sábio se contenta com si mesmo, não no sentido de arrogância, mas no sentido de que ele não depende de fontes externas para seu senso de valor. Ele sabe quem é, vive de acordo com seus princípios, e isso é suficiente. A aprovação dos outros é agradável quando vem, mas não é necessária para sua paz interior. Quando você constrói sua identidade dessa forma, não se importar com opiniões alheias deixa de ser um esforço. Não é que você está se forçando a ignorar, é que essas opiniões simplesmente não têm o poder que tinham antes. Você as ouve, considera se há algo útil, e se não há, deixa passar naturalmente. E aqui está o paradoxo bonito.
Quando você para de buscar desesperadamente aprovação, quando você está genuinamente confortável consigo mesmo baseado em valores internos, as pessoas certas te respeitam mais. Porque você não é maleável, não é carente, não é facilmente manipulável. Você tem espinha dorsal, você tem integridade, e você pode finalmente ser generoso, compassivo, presente com os outros não porque precisa de validação deles, mas porque seus valores incluem bondade e conexão. Você se importa com pessoas não para se sentir bem consigo mesmo, mas porque cuidar dos outros é parte de quem você escolheu ser. E essa é a diferença entre egoísmo e desapego sábio. Não se importar sem ser egoísta não é sobre se tornar frio, indiferente ou desconectado. É sobre ser seletivo, estratégico, sábio com sua energia emocional finita. É sobre se importar profundamente com o que realmente importa, enquanto você se liberta da prisão de se importar com tudo e todos o tempo todo. As 8 atitudes que você aprendeu hoje são ferramentas práticas de 2000 anos de sabedoria estoica. Entenda a diferença entre empatia e absorção. Aceite que não pode controlar reações alheias. Reconheça que nem toda opinião tem o mesmo peso. Estabeleça limites sem se justificar excessivamente. Aceite que não pode agradar todo mundo. Foque no que você pode controlar e solte o resto. Escolha suas batalhas conscientemente. E construa sua identidade em valores internos, não em validação externa. Essas não são atitudes que você domina de uma vez. São práticas. Você vai falhar, vai absorver quando deveria ter distância, vai se justificar quando poderia ser simples, vai tentar agradar quando deveria ser firme. E isso está bem. Os próprios estoicos falhavam constantemente. Marco Aurélio escrevia justamente porque estava sempre lembrando a si mesmo desses princípios. Mas cada vez que você pratica, cada vez que você conscientemente escolhe não absorver um problema que não é seu, cada vez que você estabelece um limite sem se justificar excessivamente, cada vez que você deixa uma opinião irrelevante passar sem internalizar, você está se libertando. Você está recuperando energia que estava sendo desperdiçada. E essa energia pode ser redirecionada para o que realmente importa. E o que realmente importa? Seus valores, suas relações verdadeiras, seu crescimento, sua paz interior. As pessoas que genuinamente se importam com você. Os projetos que têm significado. A vida que você está construindo conscientemente, não a vida que está sendo determinada por expectativas alheias. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Você perde tempo se importando com o que não importa. Você perde energia gerenciando emoções alheias e buscando aprovação externa. Você perde sua vida tentando agradar pessoas que talvez nem se importem com você de verdade. Mas quando você aplica essas atitudes estoicas, você recupera tempo, energia e vida. Você se torna mais presente com as pessoas que realmente importam, porque não está esgotado por todos os outros. Você é mais produtivo no que importa porque não está fragmentado em 1000 direções. Você tem mais paz porque não está constantemente em modo de gerenciamento de opiniões alheias. Não se importar sabiamente não te faz egoísta, te faz livre. Livre para ser genuinamente compassivo, porque você escolhe, não porque está buscando validação. Livre para ser vulnerável com as pessoas certas, porque não está exausto se defendendo de todos os outros. Livre para viver de acordo com seus valores, porque não está refém das expectativas alheias. Se este vídeo te deu clareza sobre como parar de se importar com o que não importa sem se tornar egoísta, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Ative o sininho de notificações. E lembre-se, você pode ser bondoso e ter limites. Pode ser compassivo e ter distância saudável. Pode se importar profundamente com algumas coisas enquanto deixa outras passarem. Isso não é contradição, é sabedoria. Até o próximo vídeo.